E aí, pessoal, vamos falar de um assunto quente que está sempre em pauta: a guerra na Ucrânia. Mas, ó, a gente não vai ficar só na notícia do dia a dia. A ideia aqui é entender isso como um grande mapa geopolítico que está sendo redesenhado bem na nossa frente. Para a gente sacar as peças desse tabuleiro de xadrez, a gente precisa mapear as causas, quem são os jogadores e como isso tudo mexe com o mundo inteiro. Então, bora começar. Olha só esse mapa. Isso aqui é o ponto de partida para a gente entender a coisa toda. 24 de fevereiro de 2022. Repara bem no movimento das forças russas. É um ataque em 3 frentes, ao mesmo tempo. Pelo norte, mirando a capital Kiev, pelo leste, para fechar o cerco em Donbas, e pelo sul, vindo lá da Crimeia, que já era uma área de tensão. Isso aqui, gente, não foi um ataque qualquer. Foi uma declaração, um recado bem claro que balançou toda a estrutura de segurança da Europa. Beleza, a gente viu o mapa da invasão. Mas a pergunta que fica é: como é que se chegou a esse ponto? A guerra não começou do nada em 2022, né? Então, nessa primeira parte, vamos dar um passo para trás. A gente vai mapear as raízes, as tensões que foram se acumulando e que prepararam o terreno para esse conflito todo. Então, o conflito é fruto de um processo, uma escadinha de tensões. Tudo começa a esquentar lá para 2012, com a Ucrânia naquela sinuca de bico. Ou vai para a Europa ou fica com a Rússia. O ponto de virada mesmo foi em 2014, quando a Rússia vai lá e anexa a Crimeia. A resposta do Ocidente veio na hora. Sanções econômicas e, a Rússia foi suspensa do G7. Ou seja, o que a gente está vendo desde 2022 não é o começo. É, na verdade, o clímax de uma década inteira de briga. E agora, atenção, anota aí que esse conceito é fundamental para entender essa treta toda. A ideia de país tampão. O que é isso? Pensa na Ucrânia. De um lado, a Rússia. Do outro, a OTAN. A Ucrânia está ali, ó, espremida no meio. Historicamente, essa posição servia para manter as duas grandes potências afastadas, como um colchão de segurança. Só que, ao mesmo tempo, isso transformou a Ucrânia no centro de uma disputa de influência perigosíssima. Entender isso é entender o coração geopolítico do problema. Tá, mas é a Rússia. O que ela disse oficialmente? Bom, a narrativa oficial foi de uma operação militar especial. Os objetivos? A tal desnazificação da Ucrânia e acabar com uma suposta ameaça nuclear. Só que, quando a gente olha com a lente da geopolítica, a gente vê um objetivo muito mais profundo. A Rússia querendo reafirmar seu poder e expandir sua zona de influência ali na região da antiga União Soviética. Beleza, já entendemos as causas. Agora, vamos olhar para o tabuleiro e ver quem são os jogadores. Nessa segunda parte, a gente vai mapear quem é quem nesse jogo, as alianças, enfim, quem está do lado de quem e principalmente por quê. Para entender essa dinâmica, tem uma metáfora clássica da geopolítica que é perfeita. Pensa assim, a Rússia é o urso, uma potência terrestre, gigante, com fronteiras enormes e sempre preocupado em proteger seu território. Já os Estados Unidos são a baleia, uma potência marítima protegida por 2 oceanos. Essa diferença é crucial, gente. Ela molda a estratégia de cada um. Enquanto a Rússia busca criar uma zona de proteção em terra, os Estados Unidos projetam seu poder pelos mares e através de alianças. Agora, vamos dar um zoom no mapa nos vizinhos ali da Ucrânia, porque eles são peças-chave. A gente tem Bielorrússia, do lado da Rússia, servindo de base de apoio para a invasão. Tem a Hungria, que é um caso interessante, está na OTAN, está na União Europeia, mas muitas vezes rema contra a maré do bloco. E aí tem países como Polônia e Romênia, esses viraram a linha de frente da crise humanitária, recebendo milhões de refugiados. E toda essa geopolítica, toda essa estratégia tem um custo humano absurdo. Agora, a gente vai olhar para o impacto direto da guerra na vida das pessoas. E aqui, os números e os mapas mostram o tamanho da tragédia. Olha esse mapa. Ele mostra para onde as pessoas fugiram. Essas setas representam o fluxo de milhões de ucranianos que tiveram que deixar tudo para trás buscando segurança, principalmente em países vizinhos, com destaque para a Polônia. Foi a crise de refugiados mais rápida e de maior volume na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Pensa no impacto disso. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número, 12,65 milhões. Esse era o total de pessoas diretamente afetadas pela guerra logo no comecinho, em março de 2022. Isso inclui tanto quem saiu do país, quanto quem teve que se deslocar dentro da própria Ucrânia. É um número que representa vidas, famílias destruídas, é uma escala que a gente mal consegue imaginar. Mas não foi só a crise humanitária. O conflito gerou ondas de choque que se espalharam pelo mundo todo, criando novos pontos de tensão no tabuleiro global.
Agora a gente vai ver como a guerra começou a redesenhar o mapa diplomático do planeta. E um dos nós mais difíceis de desatar é a Turquia. Pensa bem, ela é membro da OTAN, está numa posição geográfica super estratégica. Só que ela também tem os seus próprios interesses, em especial a briga antiga com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que a Turquia considera um grupo terrorista. Isso deixa a Turquia numa posição muito delicada. Ao mesmo tempo que ela tenta mediar o conflito, ela também usa seu poder para barrar decisões importantes da aliança. E esse slide aqui mostra exatamente como isso funciona na prática. A invasão da Ucrânia deu um baita susto na Suécia e na Finlândia, que decidiram abandonar décadas de neutralidade e pedir para entrar na OTAN. Só que aí a Turquia entrou na jogada e usou seu poder de veto. A alegação que esses países davam abrigo para membros do PKK. Depois de muita negociação, a Finlândia conseguiu entrar em 2023, já a Suécia só em 2024. Olha o poder de um único membro. Para a gente entender de vez a posição da Turquia, a gente precisa de mais um conceito importante, o de povos apátridas. Basicamente, são nações que não têm um Estado, um país para chamar de seu. E os curdos são o maior exemplo disso no mundo, um povo espalhado por 4 países diferentes. A luta deles para criar um Estado próprio, o Kurdistão, é vista pela Turquia como uma ameaça direta à sua integridade territorial. Isso explica muita coisa da política externa turca, né? Bom, agora vamos direcionar nosso olhar para o presente e para o que vem pela frente. A gente vai tocar nos pontos mais críticos do momento. A ameaça nuclear, que voltou com tudo, e as incertezas políticas que podem mudar completamente o rumo dessa história. A conversa sobre armas nucleares voltou a um nível que a gente não via há muito tempo. E isso é perigoso. A Rússia anunciou armamentos novos, como o míssil Oreshnik e um drone submarino nuclear chamado Poseidon. Do outro lado, nos Estados Unidos, já tem gente falando em voltar a fazer testes nucleares, coisa que não acontece faz décadas. É uma escalada de discursos e de tecnologia que lembra os piores momentos da Guerra Fria. E é agora que a gente precisa de atenção redobrada. Se liga, os pontos que vêm a seguir são as variáveis mais importantes do momento. Aquelas que estão definindo o agora e que podem virar o jogo completamente. O cenário político dos dois lados do conflito está cheio de "e-se". Lá na Ucrânia, o mandato do presidente Zelensky acabou oficialmente, mas ele continua no poder por causa da lei marcial. É uma situação complicada, mas ele ainda tem apoio da população. Enquanto isso, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, a incerteza eleitoral gera uma dúvida gigante. Será que o apoio militar e financeiro a Kiev vai continuar? Esse é um fator que pode decidir o futuro da guerra. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. No fim das contas, esse conflito todo é uma disputa sobre onde as linhas são desenhadas no mapa. A questão que fica no ar é, com um mapa que muda o tempo todo, com tantas alianças e incertezas, quem é que vai ter o poder de pegar a caneta e traçar as próximas fronteiras? A resposta, por enquanto, ainda está sendo escrita, tanto no campo de batalha quanto nas mesas de negociação.